Boa noite a todos. Primeiro, enaltecer esses jovens, porque vieram para o clube e se dedicaram, fizeram o melhor, estavam muito chateados, gostariam e trabalharam muito forte para conseguir essa classificação e infelizmente, nós não conseguimos, né? Então, primeiro, esse ponto é poder expressar para o nosso torcedor, que veio hoje em grande número, que ele acredite nesses jovens, porque é um processo que está iniciando, o processo está começando, né, de estruturação, não só da base, mas do clube como um todo. Então eu valorizo muito o trabalho que esses jovens fizeram. Muitos deles talvez nunca tiveram a possibilidade de jogar com o público que nós tínhamos hoje. Obviamente é natural que possam sentir um pouco, e isso já serve como experiência para a sequência. Com relação ao jogo, tivemos um domínio que, na verdade, não foi um domínio em termos de criação, de construção ou de finalização de jogadas. Era o que nós tínhamos projetado, de conseguir sufocar, mas óbvio, do outro lado tem um adversário que também estudou, que fechou bem os espaços. Sabíamos que tinha um contra-ataque perigoso, então tínhamos que estar sempre atentos às vigilâncias defensivas. Então acho que foi essa a tônica do jogo. E o saldo que fica, a meu ver, é um saldo positivo para o clube, porque, como eu falei, tem jogadores de grande capacidade, conseguimos montar um elenco de jovens, mas jovens que têm uma maturidade muito grande, que sabem o que querem, que buscaram a todo momento exatamente o que foi proposto a eles, que era fazer um jogo de qualidade, um jogo vistoso. Eu acredito que ao longo da nossa campanha foi assim, né? E ao mesmo tempo conseguir projetá-los para a permanência deles no clube. E um fato que eu valorizo também é que eles conseguiram resgatar o torcedor. É muito difícil em qualquer lugar do Brasil você ver uma conexão que teve essa equipe, esses jovens, com o torcedor do Campinense. Isso é um ponto que fica também como saldo positivo, esse resgate que esses jovens conseguiram trazer para o clube, para o torcedor, para todos nós. Apesar da derrota, aquele planejamento do senhor seguir como técnico do time principal permanece? Assim, eu já externei o meu posicionamento relacionado a isso, né? O motivo pelo qual eu vim. Eu acredito muito em trabalho, eu acredito muito em sequência de trabalho. Então, acredito que foi um trabalho que conseguimos potencializar esses jogadores que aqui estavam. Então, hoje, por exemplo, não é o Carlos que define a permanência dos jogadores ou não, porque eles se mostraram para a torcida, eles se mostraram para vocês da imprensa, eles se mostraram para a direção do clube. Então, nós conseguimos ver a capacidade que eles têm. E eu acredito, sim, em projetos a médio e longo prazo. No caso aqui, tempo mais curto, porque o calendário ano que vem, infelizmente, só tem o Campeonato Paraibano, né? Mas a sequência desses jogadores, acredito que também da comissão técnica, é uma sequência talvez natural, pensando no crescimento e no desenvolvimento do clube. Professor, você falou muito da torcida. No intervalo eles cobraram, até arremessaram alguns objetos ali, mas no final essa mesma torcida ficou ali cantando, apoiando. Como é que você vê esse sentimento, Bruno? A torcida é a que ficou apoiando no final. Quem joga objeto é mal educado. Isso não se faz, pode cobrar, pode xingar, mas jogar, isso é falta de educação. Que fique bem claro. Mas a torcida do Campinense é fantástica, apoiou. No final, deu mais um show, porque os jogadores sentiram muito estar eliminados, sentiram muito a gente não conseguir os objetivos para a sequência do campeonato, mas a torcida foi fantástica. A cobrança ela é natural, cobrar é natural, eles queriam resultado. Óbvio que ainda a gente não tem a cultura de um sub-20, mas quem esperava no início do campeonato que tivéssemos um público desse, um jogo de sub-20. Então isso foi uma conquista dos jogadores, eles que são os principais focos dentro do futebol. Acredito que nós, profissionais, a gente trabalha para o bem do espetáculo. O bem do espetáculo é um jogo bem jogado. Para ter um jogo bem jogado, você precisa de jogadores de qualidade. E quem vai no espetáculo é o torcedor se identificou e veio, apoiou, foi muito bom, foi fantástico a presença deles aqui no estádio hoje. Sentimos não ter conseguido o nosso objetivo. Professor, queria insistir na pergunta que foi feita a respeito da continuidade do trabalho, né? O senhor falou que a tendência é natural, a permanência, né, no comando do Campeonato Paraibano. Você já conhece bem, inclusive, o calendário. Isso já foi conversado? Isso já está acertado e definido? Ou ainda vai ser definido nos próximos dias? E com relação aos jogadores que fizeram parte desse sub-20, eles também devem ter a permanência? Caso isso aconteça, dentro de que projeção, de que perspectiva, uma porcentagem de quantos deles devem continuar aí para um Campeonato Paraibano, por exemplo? Então, nós vamos conversar agora. Realmente o foco estava total nessa competição. A gente tinha muita expectativa de conseguir atingir o nosso objetivo, então a gente estava extremamente focado e as nossas conversas estavam pautadas muito na classificação. Agora acho que vem um próximo momento que é
o momento de conversar, avaliar os jogadores que aqui estavam. É difícil falar em percentual, mas eu vejo um percentual muito maior do que quando nós chegamos aqui. Chegamos aqui, a gente projetava, a nossa conversa era se tiver algum jogador. Hoje nós temos jogador e, olha, uma quantidade, a meu ver, significativa. Não vou falar em números porque eu posso estar cometendo algum equívoco, mas com certeza vários desses jogadores eles vão pertencer ao profissional do Campinense. No que depender do Carlos e de uma continuidade do Carlos, com certeza vários jogadores, vamos falar até em número aí eu projeto de 7 a 10 jogadores com condições de estarem fazendo parte do elenco. Essa seria mais ou menos uma projeção que eu já venho pensando. Lógico que agora depende das nossas conversas, né, e realmente avaliar qual é o perfil dos jogadores que o clube vai contratar, enfim, todas as conversas que vêm pós uma competição e possivelmente o início de uma próxima competição. O professor Fábio, avaliação dessa classificação aqui no Amigão, uma vitória de 3-2 diante do Campinense. Olha, primeiro, parabenizar a equipe do Campinense, que é uma equipe de peso, uma equipe de tradição na Paraíba, no Nordeste, por que não dizer no Brasil. Um bom treinador, um excelente treinador. Mas a gente sabia que a gente tinha um grupo qualificado, né? Começamos tarde a treinar para essa competição, apenas 12 dias de trabalho. Um grupo desacreditado, onde a gente foi humilhado pelo nosso adversário lá da cidade. Mas aí o nosso time foi numa ascensão durante a competição. Aquele time que sabe crescer na hora certa. E os meninos aí são guerreiros. Primeiro, Deus, toda a honra e toda a glória. E depois essa meninada aí que merece muito essa realização desse sonho. A diretoria do esporte que eu quero parabenizar, enfim, todo mundo, comissão técnica, desde a cozinheira até o presidente do clube. Então a gente só tem que agradecer esse pessoal que honraram essa camisa do esporte, colocaram o time pela primeira vez numa competição nacional. Vamos disputar com a humildade que nós tivemos até hoje. Não sei como saiu o outro jogo lá, mas o adversário que vier, a gente... Confiança. Parabéns ao Confiança. Vamos decidir fora então, mas a gente tem que jogar por busca de mais, não por isso. Isso daqui foi vamos dizer, o penúltimo degrau, que foi o penúltimo degrau. Falta o último agora, que é a consagração, mas sempre respeitando o adversário com toda humildade. Professor, foi uma vitória em empate, uma vitória no Amigão, não deixou dúvida, né? Sem dúvida. Hoje nós impomos um futebol até melhor aqui. O gramado nos proporcionou, né? Porque lá o gramado muito pesado. E aqui não, um gramado rápido, mas a gente sabia que favorecia muito a equipe do Campinense, mas favorecia a gente também, porque a gente tem na frente um time muito rápido, time de guerreiro, e a gente soube sair na hora certa, nos contra-ataques, e finalizamos aí com essa vitória maravilhosa. Então tá todo mundo de parabéns. Esse time é o básico pro paraibano? Não. Você disse pela primeira divisão, daí acredito que vai sair muita gente, no máximo aí 80%, mas com certeza tem mais complemento, né? Qual a sua mensagem ao torcedor do esporte? Que vibre, que comemore, que nos espere empates, que a gente possa fazer essa festa maravilhosa, porque essa meninada merece.